Pode fazer a sua inscrição no portal da Tribuna do Norte. Olha, vamos repercutir o primeiro dia do ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão domiciliar, que foi marcada aí por demonstrações de apoio político e também por poucas visitas, viu, minha gente? Ele que está detido na sua casa visitar em Brasília. Porque quanto mais sério, foi restrição demais. Foi restrição demais. Ele passou a terça-feira acompanhado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e assistindo partidas de futebol, viu, Júlio Pinheiro, na TV. A imprensa repercute que quem visitou o ex-presidente Bolsonaro foi Ciro Nogueira. Ele que é líder do PP, ele foi autorizado pelo Alexandre de Moraes. E o senador disse que o ex-presidente está triste, mas acredita muito no país. Acredita no país o quê? Não acredita nada. Olha, Bolsonaro, pessoal, eu vou repetir o que eu disse aqui anteriormente. Ele praticamente pediu para ser preso nesse momento. Não que ele tenha pedido para ser preso com alguma justiça, mas as medidas cautelares que foram impostas por Alexandre de Moraes, em que pese a discussão sobre a legalidade delas, e é bem flagrante, eu não conheço nenhum jurista que tenha dito que há algum tipo de respaldo para essas cautelares. Mas existiam as cautelares. Mesmo as cautelares sendo absurdas, elas existiam e Bolsonaro, de forma deliberada, não respeitou. Todo mundo sabe que ele sabia também que poderia ser preso caso fizesse o que fez. E ele fez isso muitas vezes, muitas pessoas dizem que pode ter sido feito, inclusive, com o objetivo de causar o que causou. Essa comoção na direita do país e também essa união de parte dos congressistas contra o ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente tem que lembrar também, pessoal, que com a possibilidade, com a falta de acesso a redes sociais, também com a dificuldade de se locomover, Bolsonaro vai perder muito da sua capacidade de articulação, porque ele não vai poder se deslocar. E claro que há esse monitoramento completo. As pessoas que forem até a residência de Bolsonaro serão vistas. Não é todo mundo que quer estar ao lado de Bolsonaro nesse momento por temor de alguma retaliação. Então é uma situação muito complicada do ex-presidente da República. A gente não sabe até quando essas medidas cautelares, na verdade, essa prisão vai ser mantida. Não houve sequer um pronunciamento ainda da Procuradoria-Geral da República, que é ainda mais absurdo. Então, a gente está, de fato, num estado, numa complicação muito grande para você ter uma justificativa plausível à prisão de Bolsonaro nesse momento. E o que é pior, pessoal, a gente vê as pessoas ligadas ao presidente Lula, não só as ligadas, a torcida também, né? As pessoas que acham que fazem parte disso e não fazem, viu? Vocês que são petistas do baixo clero, vocês são somente massa de manobra, assim como as pessoas do lado bolsonarista também. Então, essa comemoração à prisão de Bolsonaro pode ser, de fato, um tiro no pé, porque isso tem gerado, sim, uma comoção popular e uma comoção dentro do Congresso Nacional que pode até fazer com que Bolsonaro vire o jogo. Pois é, e o presidente Lula está aproveitando essa comoção, está surfando na onda, viu? Deu declarações ontem, durante a reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Achei tão interessante, porque ele chorou, viu? E disse, sabe o quê? Se eu sair e entrar uma coisa, a fome volta. E ainda repercutiu muito as declarações do presidente, na verdade, do presidente Lula, sobre o salário de R$46 mil que ele ganha e disse que não era muita coisa, Júlio Pinheiro. Olha, Lula sendo Lula, né? Escorregando nas próprias palavras, a assessoria de comunicação coloca a mão na cabeça e diz, e agora? Dá vontade de pular da ponte. Mas olha, Lula quando fala que se sair a fome volta, é de uma demagogia, de uma falta de realidade tão grande que soa até como piada. Mas entrar uma coisa. Entrar uma coisa. Tipo, se só presto eu. O resto do mundo vai fazer com que o Brasil fique com fome. Pessoal, isso aí é o suco puro, é o suprassumo do lulopetismo aqui, né? Mas, por outro lado, o presidente da República, quando fala, eu vou concordar com o Lula, viu? Quando ele fala que o salário dele de R$46 mil, ele disse que ficava com pouco mais de R$20 mil, porque tem descontos, um valor que ele paga ao PT, que também paga para ele. Então, ele disse que ficaria com um pouco mais de R$20 mil. É um absurdo que um presidente da República receba só isso. É um absurdo, porque um presidente da República tem uma responsabilidade muito grande e a gente sabe que os gastos mensais de um presidente da República, de acordo com o levantamento feito pela mídia nacional, eles beiram os R$18 milhões por mês.
os gastos com residência, com cartão corporativo, segurança, os gastos são realmente muito grandes. Mas o salário pago a um presidente da República no Brasil é ridículo. Não, pelo É amor de ridículo. Deus, Júlio Pinheiro. Você tem um salário de 46 mil reais para você, o seu comandante do Brasil, não tem nenhum tipo de justificativa. Ninguém pode achar isso normal, pessoal. Você acha pouco? É pouquíssimo. Para um Não. presidente da República, ele tá ganhando o que ganha um juiz. Ó, tem juiz ganhando 200 mil reais. Não tem condição. Deus. Eu acho pouco, sim. Tô com o Lula nessa aí, viu? Mas ele não vai passar fome não, porque ele não ganha só isso. E a gente sabe, Ai, né? meu Jesus. E outra coisa, como é que Lula é um cara tão rico ganhando esse valor, hein? Ganhando pouco mais de 20 mil reais por mês. Eu acho pouco. Minha gente. Eu acho interessante. Olha, ainda falando sobre as repercussões das falas do presidente Lula, hoje entra em vigor o tarifaço, que impõe aí uma taxação de 50% aos produtos brasileiros. E o presidente disse, deu a entender que as conversas com o Trump não vão acontecer, pelo menos a princípio, porque a prioridade é o COP30, que acontece em Belém. Alguns países já anunciaram que não vão participar. A gente trouxe a repercussão aqui com relação aos altos custos de hospedagem que estão acontecendo lá em Belém. E ele disse, olha, a COP30 é a nossa última chance de evitar a ruptura irreversível no sistema climático, que vai ser o tema, né, da questão dos ambientes climáticos. Mas ele disse que ia chamar Trump para o COP30, mas não para discutir tarifaço, Júlio Pinheiro. Pois é, ele dizer que não quer discutir o tarifaço com Trump é a mesma coisa que a gente achar alguém aqui no meio da rua e dizer, não, eu não quero ficar com Gisele Bündchen, não. É porque não tem condição, cara. O Trump não vai receber Lula e ele não tem aparecido, Lula não tem demonstrado, inclusive, interesse. Ele tem tentado surfar na onda do tarifaço. Agora, com relação a COP30, o Lula deveria também, principalmente, olhar primeiro. É uma reunião importantíssima. Mundialmente falando, a gente não tem o que discutir. É importante que se discuta o futuro climático do mundo e essa reunião vai ser muito importante, tanto para o Brasil quanto para essas discussões climáticas. Mas o governo federal tem feito o seu dever de casa com relação às questões ambientais. A gente tem aqui visto o governo federal, por exemplo, se revoltar com o número de queimadas que a gente acumulou desde a gestão de Marina Silva. Então, é uma situação muito complicada pela qual a gente tem passado aqui, essa que a gente tem passado aqui no Brasil, relacionado principalmente ao clima climático, foi ótimo, ao tema climático, porque o Brasil tem falado muito, tem feito muito discurso, mas na prática, infelizmente, a gente não tem tido uma boa gerência do Ministério do Meio Ambiente por Marina Silva, né? Em que lógico que a gente respeita muito a história da ministra, mas ela como uma gestora, ela está longe do ideal. Muito bem, a gente vai acompanhar essa repercussão aí em torno do COP30, tarifaço. Vamos todo mundo para Belém lá, tomar um tacacá, pagar 2 mil conto num quarto-sala por dia. Brasil sendo Brasil. Tá lindo. Olha, 8h53. Repita. Faltando 7 minutinhos para as 9, a gente